E aí, gente, eu sou o Dante e hoje eu vou falar pra vocês sobre o planejamento da minha viagem pro Japão. Essa é uma viagem que eu sonhei por bastante tempo da minha vida, coisa de 15 anos por aí. E eu sei que é um sonho compartilhado, não é um sonho meio clichê, muitas pessoas têm muita vontade de visitar o Japão. Então eu espero conseguir ajudar vocês com o planejamento da viagem, seja pro Japão ou, sei lá, outros países que são tão distante do Brasil. Eu tomei a decisão de viajar pra lá de forma um pouco impulsiva, meio de última hora. Quando eu comprei a passagem, tava faltando coisa de 20 dias pra minha viagem. Foi bem maluquice minha, mas foi a janela que eu consegui, cruzando com meus compromissos de trabalho, de agenda. O segundo semestre ia ser bem mais complicado pra mim. Dei meus pulos, o valor da passagem tava ok. E aí eu comprei. A primeira coisa, claro, que a gente tem que pensar e se organizar é quando será essa viagem. Quantos dias a gente vai ficar lá, em que época do ano a gente vai. Essa é uma escolha bastante pessoal e você tem que levar alguns fatores em consideração: trabalho, faculdade, escola, sei lá, da sua vida aí, do seu lado. E também com o que você pretende fazer lá e que clima você vai querer enfrentar lá também. Porque o Japão tem as 4 estações muito bem definidas. O inverno é bem intenso, o verão é bem quente e úmido, se não me engano. E o outono e primavera são estações mais amenas, mais ali no meio do caminho. A primavera é um hit, porque todo mundo quer ir ver as cerejeiras. Mas aí é de se considerar que todo mundo quer ver as cerejeiras. Então tende a ser um período mais movimentado e mais turístico. Sem contar que é nessa época que tem o Dia das Crianças lá. Não é exatamente o Dia das Crianças, mas é tipo um Dia das Crianças. E é um feriado bastante movimentado localmente. Então tem muitas atrações que vão estar cheias. E também, se eu não me engano, é em março, são as férias escolares. Eu esqueci agora, não anotei. Mas a gente vai botar aqui no vídeo, na tela pra vocês. Então os parques, praças, museus tendem a estar muito cheios, tanto com turistas que quiseram ir pra ver as cerejeiras, quanto com a galera local também que tá de férias, os pais levando as crianças e tudo mais. É muito do que você quer pra sua viagem. Determinado esse período, a gente vai pra a compra das passagens. E nisso, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Onde você vai fazer a escala e se você precisa de visto pra fazer essa escala. A maioria dos voos e os voos com os melhores valores fazem escala nos Estados Unidos ou no Canadá, geralmente nos Estados Unidos, que tem os valores mais baixos. O que, se você não tem um visto americano, é um problema, porque mesmo pra quem vai só fazer uma escala, você precisa ter um visto de trânsito, no mínimo, ou um visto de turismo. Enfim, tem que ter visto. E no meu caso, eu não tinha. Então eu tive que pesquisar rotas alternativas. Eu não tinha nem nenhuma vontade de fazer, porque nesse momento o sociopolítico dos Estados Unidos, meu tipo de ser humano, não é muito interessante frequentar lá aquelas regiões, aqueles territórios. Além de que fazer um visto, mesmo que de trânsito, leva um tempo. No meu caso, com uma viagem programada para menos de um mês, eu não teria tempo hábil de solicitar um visto, fazer entrevista, tudo mais, para poder receber a tempo de fazer a minha escala. Lugares que brasileiro não precisa de visto, pelo menos por hora, hoje, em abril de 2025, que eu encontrei nas minhas pesquisas. Era na França, na Espanha, no Catar e na África. Dentro do que eu achei nesse período que eu queria ir, pegar voo fazendo escala no Catar tava muito caro. França também era bastante caro, mas menos caro. E Madrid também era um valor relativamente próximo. Via França e via Espanha também estavam caros, mas não era tanto quanto o Catar. E eu consegui um voo fazendo 2 escalas. Vai ser uma trajetória, vai ser um voo de 30 horas, que é relativamente comum para esse tipo de voo. Vai durar entre 24, 26 a 30, 32. Você pode achar escalas até maiores e mais longas. Então eu vou sair daqui de Guarulhos, pegar um voo de 12 horas, fazer a primeira escala em Addis Abeba, não sei como pronuncia, perdão, em torno de 3 horinhas, e aí pego um segundo voo com escala até Seul, e mais 1 horinha e pouco, 2 horas de escala, e um voo de mais 2 horinhas, 2 horas e 25 até Narita, que é bem próximo de Tóquio. Traçando um paralelo, descer no aeroporto de Narita é como descer em Guarulhos, e descer no outro aeroporto que eu acabei de esquecer o nome, mas tá aí na tela, é como descer em Congonhas. Como já tava de última hora, eu não podia escolher muita coisa, o voo com o melhor preço que eu encontrei era descendo em Narita. É importante saber disso, porque isso impacta no como você vai proceder uma vez que você descer desse avião e tiver que se deslocar até o seu hotel. Mas a gente já chega nesse tópico. Uma coisa que ajuda de conseguir um melhor custo-benefício nas passagens é ter certa flexibilidade de datas. Porque no esquema que eu fiz, eu usei meio milhas, meio dinheiro. Eu fui no site da companhia aérea que eu acumulo as milhas e fui comparando. De São Paulo para Tóquio, e aí fui vendo. Eu tinha uma data que eu queria específica, mas aí tava meio caro. Aí eu botei datas mais pra frente. Tava meio no mesmo preço. Aí voltei pra data que eu tinha pensado anteriormente e fui voltando pra datas antes dessa data. Encontrei uma passagem com valor muito bom. Essa, né? Que eu vou. E eu fiz a mesma coisa na passagem de volta, procurando como que eu ia encontrar, onde é que eu ia encontrar o valor mais legal, mais de boa. Nessa, uma viagem que eu tinha programado inicialmente na minha cabeça pra durar 15 dias, foi pra 23. Tive essa flexibilidade, consegui me organizar para tal e aproveitei. Eu não sou nenhuma expert de milhas, não sou essa galera, adoraria entender mais, pra
pagar menos nas passagens, nas coisas, mas desse jeito eu consegui pagar mais ou menos o valor que se paga numa passagem fazendo escala nos Estados Unidos, o que pra mim foi ótimo. Paguei em torno de 8 mil reais na minha passagem, paguei de dinheiro, o resto eu dei como milhas. Não quero nenhum especialista de milhas me humilhando não. Se for pra me humilhar, você vem e me ensine como é que faz, tá bom? Ok. E aí depois das passagens compradas, é hora de pensar no seu itinerário. O que você vai querer fazer, onde você vai querer ir, você vai querer viajar dentro da viagem, vai querer aproveitar pra conhecer outras cidades ali do Japão. É legal pensar que o Japão é um país pequenininho, com uma malha ferroviária muito boa, trens balas, trens sem balas, tem também voos domésticos, eu sei que tem algumas promoções em voos domésticos, etc, mas eu acho que faz parte do rolê de conhecer o Japão andar de trem. E especialmente andar de trem-bala. Então eu tô com esse caderninho aqui que vai ser o meu caderno de viagem, meu diário de viagem, onde eu tô organizando o pré-viagem, onde eu vou fazer desenhos, fazer coisas, anotar meus pensamentos, minhas reflexões, coisas minhas da viagem. E vocês vão poder acompanhar nos meus próximos vídeos sobre a viagem pro Japão. Inclusive eu fiz até uma capinha. Dante vai para o Japão. Aqui eu tô botando meu cronograma, tempo de voo. Enfim, eu sou uma pessoa que precisa muito do papel da coisa física. Então eu corri numa Daiso e comprei um mapinha do Japão, porque eu precisava visualizar para entender qual seria o melhor esquema de itinerário para poder determinar os próximos passos. Nessa hora é importante considerar o tempo que você tem, a sua disposição física, quais cidades você mais quer conhecer, que passeios, que atrações você quer ir em cada uma dessas cidades. Nesse momento, eu pelo menos fiz isso e eu aconselho você verificar os ingressos para essas atrações, antes mesmo de você pensar nos hotéis. Por quê? Muitas atrações abrem a compra dos ingressos com certa antecedência e algumas esgotam muito rápido. Por exemplo, eu queria muito ir ou no museu ou no Parque Ghibli. O Museu Ghibli, que fica em Tóquio, ele assim, abre os ingressos pra daqui a 2 meses. Você pensou, ele, pum, já esgotou. O parque é um pouco mais fácil de você conseguir, mas ele também esgota relativamente rápido e também abre com uma certa antecedência. Então eu entrei no site do Parque Ghibli e lá pelo site só tinha ingresso pro último dia da minha viagem, penúltimo dia da minha viagem, então eu ia ter que estar em Nagoya, porque ele fica em Nagoya. Eu teria que estar em Nagoya, Ghibli Parks, não sei o que, e correr pra Tóquio, porque no dia seguinte eu vou embora. E meu voo também sai de Tóquio. Só que dentro do próprio site do Parque Ghibli tem links para agências parceiras que organizam passeios pro parque. E essas agências, geralmente, elas têm uma outra cota de ingressos. Tipo, esse é o ingresso geral do parque, e aí eles separam uma porcentagemzinha para essa agência parceira, para essa outra agência parceira. Nisso, eu consegui, indo do site dessa agência parceira, um passeio onde eles vão buscar a gente na estação de Nagoya, levar pro parque. A gente curte lá, tem almoço incluso e depois, por volta das 3 da tarde, eles levam a gente para um museu de coisa de avião. O que tem tudo a ver com Hayao Miyazaki, né? E com as coisinhas do Ghibli em si. Foi ótimo, porque eu vou para 2 passeios no mesmo dia. Vai ter essa comodidade do translado, eles devolvem a gente lá para a estação, mesma estação onde a gente se encontrou. Super conveniente. Então, o meu conselho é não desista porque você foi ali na primeira opção e não encontrou. De repente, se você for cavucando um pouco mais ali no site, você pode encontrar outras alternativas para conseguir fazer esse mesmo passeio. Apesar de eu ter conseguido uma data mais no meio da minha viagem, as opções de data estavam limitadas. Então, eu já corri e comprei esse ingresso. Com isso, eu sabia que tal dia eu teria que estar em Nagoya de tal horas, porque tem esse passeio. Nessas pesquisas eu também já encontrei e comprei meu ingresso para o Universal Studios Japan na semana seguinte ao passeio do Parque Ghibli. Já tenho ali delimitado o que eu vou fazer, quais são as cidades que eu vou passar. Então é melhor determinar primeiro os passeios e o que você consegue de ingressos antes de você determinar quais hotéis você vai pegar. Tendo isso delimitado, a gente entra na parte dos hotéis. Eu aconselho muito você sair daqui com todos eles reservados. Não mete o louco, não faz, vamos viver o que há para viver. Vamos nos permitirmos. Faz isso não. Já sai com tudo reservado, tudo bonitinho, porque às vezes quando você chega lá vai ser mais caro, ou vai estar lotado, enfim. Eu espero que todo mundo tenha essa noção aqui, mas tô só dando essa dica, né? Pelo amor de Deus. A partir disso, eu já sabia os 3 lugares que eu já tinha coisa marcada exatamente, que não podia mudar. Comecei a ver o que é viável, o que vai dar menos trabalho, o que vai ser mais tranquilo de fazer, de aproveitar nesse meio tempo, já que eu já tenho isso blocado na minha agenda. Decidi que eu ia passar de Tóquio, eu ia pra Nagoya, de Nagoya eu ia subir pra Kyoto, e de Kyoto eu ia vir pra Osaka. E eu circulei aqui também Nara, que é outro lugar que eu quero muito visitar, quero muito conhecer, mas é uma dessas cidades que é fácil de fazer um bate e volta rapidão. Tô vendo outras cidades que eu quero fazer um bate e volta rapidão, mas eu precisava primeiro determinar onde seria a minha base em cada um desses lugares. A primeira escolha estratégica que eu fiz com relação aos hotéis foi da primeira noite
dormir em Narita. Como eu vou chegar de noite, já vou chegar por volta das 8 horas da noite, podre, morto, acabado, de 30 horas de voo, eu peguei um hotel que é do lado do aeroporto, que inclusive tem translado entre o aeroporto e o hotel, pra ter uma noite de sono numa cama, num quarto só meu, porque nos próximos dias eu vou dormir em hostel. Hostel, em hotel cápsula. Eu tomei a decisão executiva estratégica de economizar o máximo que eu pudesse. Só que eu peguei um hostel que tinha uma avaliação ok, não era a melhor avaliação, mas o valor tava muito bom, porque ele é um pouco distante do centro. Fica relativamente próximo a Shibuya, mas é meio distante ali do centro. E aí vai demandar um pouco mais de tempo de metrô, um pouco mais de deslocamento, mas eu preferi economizar nessa primeira estada. Aproveitando também que nessa primeira semana, provavelmente eu vou estar com sangue nos olhos, com energia, querendo conhecer, querendo ver, querendo viver. E aí quando eu chego em Kyoto, eu vou pegar um outro hostel também. Umas coisas meio esquisitas, assim, umas fotos que não mostram nada com nada, umas fotos meio estranhas. Parece que é a sua tia-avó que montou assim, sabe? Eu não sabia muito bem o que fotografar, uma coisa... Mas eu paguei bem baratinho. Eu vou até pegar os valores aqui pra vocês enquanto eu falo. Na minha primeira acomodação em Narita, eu tô pagando R$290. É caro, mas é um valor relativamente padrão, meio comum em hotel, até mesmo aqui no Brasil. Um hotel legalzinho, né? Nessa primeira parada em Tóquio, onde eu vou passar 6 dias, eu tô pagando R$791 por todos esses dias. Economiazando. Em Nagoya, eu resolvi me hospedar no Hotel Cápsula, que é um clássico do Japão. Eu não podia perder essa oportunidade. E eu vou documentar tudo isso, eu vou fazer um review de todos os hotéis, porque eu vou ficar em hotéis muito diferentes entre si. A gente vai fazer uma grande review, uma avaliação de como foi a experiência em cada um desses hotéis. Mas sim, nesse Hotel Cápsula, eu tô pagando 263 por 2 noites. Nesse hostel de Kyoto, eu tô pagando 521 por 4 diárias. Em Osaka, não sei ver, perdão. Eu vou aprender a pronunciar lá, vou aprender lá. Direto do pé, direto da fonte. Eu vou ficar por... Vou ficar 4 noites também. E eu peguei um hostel relativamente perto do centro, mas também perto do parque, pra ser fácil de eu chegar no parque, sair do parque. Até porque eu pretendo chegar no parque bem cedo e eu vou explicar melhor sobre isso no vídeo sobre o parque, porque tem um motivo muito importante. Quem sabe, sabe. Eu tô pagando R$640. Na última semana eu volto pra Tóquio. E é nesse momento que eu pretendo fazer as minhas comprinhas, passear mais em coisas de lojas, em coisas que a gente vai tender a querer levar souvenirs, comprar umas quinquilharias, umas coisinhas pra trazer pra noiva, para os amigos, pra galera. Então eu tomei a decisão estratégica de pegar um hotel mais no centro da cidade e... hotel. Esse vai ser o único momento em que eu vou, quer dizer, desde o aeroporto, mas essa última semana eu me mimei e vou ficar em um hotel onde o quarto é só meu banheiro, minha cama, só eu aqui, ó, entre 4 paredes, pra eu poder chegar de rolê, onde eu fiz alguma comprinha, jogar a sacola ali, pensar nisso depois, pra eu ter um pouco mais de privacidade depois de tantos dias sem privacidade, e principalmente pra eu arrumar a minha mala de volta, onde eu vou ter que tirar tudo, fazer um grande Tetris, entender como é que eu vou botar, onde eu vou botar o que for de botar, pra poder caber na minha mala, enfim, me reorganizar, ainda mais depois de ter passado tanto tempo dormindo em quartos coletivos, usando banheiros coletivos. Eu sinto muito, me conhecendo, que eu vou estar, assim, um pouco cansado, precisando de um lugar só meu. E a gente chega no tópico dinheiro. É muito importante você correr pra abrir a sua conta global. Ou no seu próprio banco e já solicitar o cartão pra ele chegar a tempo. Ou abrir uma conta nesses bancos globais, Wise e Nomad. Só conheço esses dois, mas com certeza tem outros, já porque esses são mais famosos. Mas ninguém tá me pagando nada. Então não conheço nenhum. Alguma conta global aí, ó. Porque esses cartões podem levar até 2 semanas pra chegar. Eu tô te falando isso porque é um erro que eu cometi. Eu demorei um pouco, tava tão doido, com tanta coisa pra organizar de uma vez, que eu esqueci de abrir a minha conta global logo, e o meu cartão vai chegar comigo já viajando, não vai chegar a tempo. Mas mesmo não tendo cartão da conta global, dá pra você viajar com o seu cartão de seu banco. Se ele tiver um cartão internacional, você pode ativar dentro do próprio aplicativo do banco pra liberar a compra em outros países. Só vai ser um pouco mais chato por causa do imposto, que é maior, porque a conta é brasileira. Mas aí a gente vai ter que lidar com as consequências dos nossos atos, das nossas burrices. E aí vou ter que lidar com isso. Não chegue lá sem nada. Não chegue, chega lá eu troco o dinheiro. Chega lá eu vejo. Vá com alguma quantia em iene. Até porque o Japão não é um país tão cartãozado quanto aqui. Lá ainda é muito comum a galera usar dinheiro. Dinheiro de papel, dinheiro de físicos. Também é importante ter o cartão de plástico, o cartão físico, porque acontece também de alguns lugares só aceitarem cartão físicos e ainda
não aceitarem a aproximação com o seu celular. É bom ter todas essas alternativas. Ter o cartão físico global, o cartão físico do seu banco liberado e ter dinheiro, chegar com o dinheiro em mão. Como é a primeira vez que eu tô indo, eu tô falando pra vocês muitas coisas, assim, baseado no que eu consumi de conteúdos, de vários conteúdos que eu fui assistindo pra conseguir organizar a minha viagem. E também de uma coisa de noção que a gente tem que ter, né? Mas pelo que eu vi no vídeo de um gringo, o ideal é chegar com pelo menos 10 mil ienes. É importante avisar, inclusive, que não é toda casa de câmbio que tem iene. É interessante você ligar, mandar uma mensagem, perguntar: oi, tem iene? Quanto é que tá? Não sei o quê. Vai dar essa pesquisada geral antes de você ir até lá, só pra você não ter que ficar. Chega lá, ah, não tem. Aí vai em outra, ah, não tem. É interessante dar essa pré-pesquisada antes. E aí você vai resolver as demais burocracias. Fazer um seguro saúde, pelo amor de Deus, pra se você se estribuchar, se quebrar, se arranhar, se cortar, gripar lá, você ter um suporte. Já garantir o seu eSIM, que é tipo um chip de celular, só que ele é eletrônico, então você não precisa ter o chip físico. Você baixa o aplicativo, vai instalar no seu celular. Não são todos os celulares que aceitam eSIM, mas hoje em dia a maioria dos celulares aceita. E outra alternativa é você chegar lá e comprar um chip, mas é um pouco mais chato, porque você vai chegar lá sem internet, e aí vai ter que se virar. É bom, se você for comprar chip físico quando chegar lá, é bom já se informar onde tem. Outra alternativa é um dispositivo de Wi-Fi. Eles têm como se fosse, pelo que eu vi, parece um power bank, que é de Wi-Fi. E aí você vai andando com ele pelo período da sua viagem. Tanto o chip para comprar, quanto o dispositivo de Wi-Fi, você consegue encontrar lá no próprio aeroporto. O chato do dispositivo de Wi-Fi é que é um trambolho a mais pra você ficar levando pra cima e pra baixo. Pensando que é uma viagem que você vai andar bastante. Muito provavelmente você vai fazer várias viagens dentro da própria viagem. Então eu achei melhor já fazer um eSIM. Eu fiz pela... deixa eu ver o nome. Airalo. Não é publi também. Tá bom, tô só falando o que eu fiz. Fiz o plano de 20 GB por 30 dias, o que custou $26. Isso dá quanto, gente? Eu não lembro agora quanto foi, 100 e pouquinho dólares em reais. Na cotação de hoje dá R$153, mas eu paguei um pouquinho menos, o dólar tava um pouco mais barato quando eu comprei. Outra coisa importante de você resolver nesse momento é se vai valer a pena pra você ou não o JR Pass. JR Pass é um passe, um ticket, negócio de trem que te dá acesso ilimitado por dias determinados a toda a linha de trens da JR, que é uma das marcas, uma das empresas ferroviárias, metroviárias, trem-viárias do Japão. Você consegue pegar o Shinkansen, que é o trem-bala, você consegue pegar outros trens, não sei se são todos os Shinkansens ou não, mas tudo que é da JR você consegue usar pagando uma vez só por tantos dias ilimitadamente. Ele também serve para algumas linhas de metrô, e isso é algo que eu não tinha visto em nenhum conteúdo que eu assisti sobre o JR Pass, mas eu tenho um ex que foi pro Japão já algumas vezes e ele usava o JR Pass dele também em algumas linhas de metrô dentro da cidade. Acho que são os metrôs da JR. Ele falou, não são todas as linhas, enfim. É chatinho, você não consegue usar em todo o metrô, mas em algumas linhas você consegue sim. O grande lance é que dependendo do que você for fazer dentro da sua viagem, quantos dias você for ficar, ele não vale a pena. E a maioria das pessoas tem falado por uma boca só que não tem valido a pena. Em 2023 o JR Pass aumentou o valor, ele era bem baratinho e, enfim, você tinha toda essa liberdade, mas agora ele aumentou, sei lá, uns 70%. Então ele tá bem caro e termina que na maioria das vezes não compensa, dependendo do trajeto que você for fazer, o valor que você vai pagar. Tem um site que você consegue simular os trechos que você vai fazer, de Narita pra Tóquio, de Tóquio pra Nagoya, e ele te diz se compensa ou não comprar tanto o JR Pass quanto outros passes de outras empresas. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, que aí pode ajudar você de repente a entender se vale a pena pra você ou não. É bem legal, ele vai somando os valores dos trechos, ele te mostra lá embaixo assim, vale a pena se for o JR Pass de 7 dias. Só que aí você não vai conseguir fazer esse trajeto de 7 dias, você vai fazer em 20 dias, e aí quanto tá custando o de 20 dias? Enfim, é bem facinho de usar e o link tá aqui pra você. E aí você parte pra fazer as suas malas. Só que essa parte eu vou fazer um outro vídeo, onde eu vou explicar tudo que eu pesquisei, que eu encontrei de informação do que é ideal levar para o Japão, várias dicas que eu compilei e que algumas que eu tirei de minha cabeça também. Espero que está certo, vamos botar isso a teste, mas a mala vai ter um vídeo próprio dedicado pra ela, que será o próximo vídeo. Logo depois desse terá o vídeo da mala. Por hora é isso. Planejamento feito, agora é hora de viver. E todo esse processo de viver, tudo que eu ver, que eu viver, que eu achar de interessante, de legal, eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Vou levar vocês comigo pro Parque Ghibli, vou levar vocês comigo pro Parque da Universal. Vamos conhecer as lojas gigantescas de eletrônicos que tem lá. Vou levar vocês comigo pras lojas de papelaria, de quinquilharia, pra conhecer as coisas todas legais.
de lá. Então é isso, fiquem ligadinhos, considere se inscrever no canal. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar-se um membro por um valor muito baixinho, gente. A primeira cota é de R$3. Você tem acesso a todos esses conteúdos com antecedência, constrói pautas junto com a gente, dá pitaco nos conteúdos, tem acesso a informações e conteúdos exclusivos que saem só para os membros. Então é isso, fica ligadinho, fica comigo, que vai ter muito conteúdo do Japão aqui nos próximos tempos, que vai ser muito legal, muito bacana. Um cheiro e até a próxima. Tchau!